E aí, tio? Bom dia, Amara. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo certo? Sim, Muito bom. Deixa eu pegar nossa aula aqui, deixa eu ir preparando aqui. Cadê vocês? Tá todo mundo presente? tá faltando gente ainda. Tava na outra aula de matemática? Sim, Hum, vou esperar um minutinho. Quem tá com saudade da escola? Todo mundo tá com saudade da escola. Eu prefiro ir pra escola do que ter que fazer um monte de atividade em casa. é melhor fazer na escola mesmo. Com Tia, por que certeza. você desabilitou a conversa com os coleguinhas? Porque vocês conversam demais. É melhor fazer na escola. É isso aí, galera. Faz falta, né? Nós somos seres sociáveis. A gente faz falta um ao outro. Chegou todo mundo? Galerinha, veja bem. Nós vamos. Eu gostaria que vocês, se possível, se não possível, depois vocês fazem isso. A gente precisa fazer a aula render. A gente tem muita coisa para fazer. Na semana passada, a gente não teve um encontro porque foi feriado na sexta-feira. Então, é a primeira vez que a gente tem esse encontro. E a última coisa que eu deixei para vocês fazerem foi a atividade do livro, né? Então, eu gostaria de corrigir com vocês essas atividades e tirar algumas dúvidas que, de repente, vocês podem habilitar o áudio e ir me fazendo aí. Para a gente evitar as interrupções desnecessárias, é bom, porque a aula passa muito rápido. A aula passa muito rápido e, se brincar, a gente não dá conta de fazer tudo que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Então, a gente está no capítulo 3. O tópico do capítulo, o título é O Mundo Desigual. Esse capítulo vai falar das desigualdades, as desigualdades de desenvolvimento. A gente começou a estudar esse capítulo na última semana que a gente teve aula e a gente vai finalizar agora, né? Então, o capítulo vai falar das desigualdades, dos indicadores socioeconômicos, como que essa desigualdade é medida, porque quando a gente fala de desigualdade, existe uma forma de medir essas desigualdades entre a sociedade, entre as pessoas de outros países ou dentro do mesmo país, dentro da mesma região. Né? Eu deixei um materialzinho para vocês verem ontem, que era justamente sobre o IDHM, que era o Índice de Desenvolvimento Humano por município. Então, dentro de um mesmo país, do mesmo estado, a gente também vai ter desigualdades. Assim como a gente vai ter desigualdades dentro da mesma cidade, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos para nossas correções aí. Atividade da página 52. Eu vou pegar esse material depois, vou disponibilizar para vocês, para quando vocês forem fazer as correções, vocês voltar a pegar e anotar o que vocês tiverem que anotar aí, beleza? Então, a gente tem aí, na página 52, uma musiquinha da Pitty. Não sei se vocês já ouviram, mas do pane no sistema, alguém me diz consigo, onde configuro, aonde estão. Sou ótimo para cantar. Então, a musiquinha vai falar que ela é um robô, vai fazer uma simulação que ela é um robô. O que isso tem a ver com o que a gente está falando?
Porque o nível de desigualdade que existe no mundo hoje, o que mais marca o nível de desigualdade do mundo é o acesso à tecnologia de alguns países em relação a outros, né? Então, a gente está falando de uma coisa robotizada aí. Troque ideias com um colega e explique o significado do título da canção, Pane no Sistema, né? Não, é Admirável Chip Novo. Desculpa. Admirável Chip Novo, o título da música. Então, o título se refere aos chips, importante tecnologia que possibilitou grandes saltos tecnológicos. Então, a gente está dentro de um ambiente falando de tecnologia. Que mensagem a autora quer passar com a tecnologia descrita na letra da canção? Ações repetitivas e os comandos automáticos mostram pouca autonomia da autora. Então, ela sempre vai falar que não é ela, as coisas não estão sendo feitas exatamente por ela, e sim pelo sistema. Então, ela fala, pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. Então, a gente está falando de comandos que são alheios às suas vontades. Então, essa é a ideia da autora, essa é a crítica da autora. Então, a gente vai para a página 54, que são as atividades ao final do capítulo. A gente tem aí, a gente tem um mapinha, né? Página 54. Isso. A gente tem um mapinha mundi na página anterior, né? Na página 53. E tem essas 3 perguntinhas aí na página 54, no item Agora é com você. Beleza. Então, o mapa do mundo aí é o mapa que vai indicar as exportações de produtos de alta tecnologia em bilhões de dólares. Quanto mais escuro, quanto mais vermelho, maior o volume em dinheiro de tecnologia exportada. Então, quais são os países que mais exportam tecnologia no mundo que a gente tem aí? A gente tem de maneira bem marcante a Alemanha, na Europa, a China, na Ásia, e os Estados Unidos. A pontinha do Alasca entra por causa dos Estados Unidos. Né? A Alasca faz parte dos Estados Unidos. Muito bem. Então, quais são os países que mais exportam tecnologia? Estados Unidos, Alemanha e China. Que continente apresenta o menor rendimento com esse tipo de exportação? Então, a gente tem a África. No meu mapa está aparecendo da mesma cor o continente americano e o africano, só que no livro de vocês, se vocês observarem, vocês vão ver que o continente americano está na corzinha amarela, enquanto o africano, grande parte dele está na cor branca, que nem informações tem, por ser um continente com muitos problemas e que exporta pouquinha tecnologia. Muito bem, exporta, tá? Lembra dessa palavra, exportar é mandar para fora. De acordo com o mapa, qual é a situação do Brasil no que diz respeito à exportação de alta tecnologia? Então, a gente está entre os países que menos exportam tecnologia. Não quer dizer que a gente não tenha tecnologia dentro do nosso país, mas quer dizer que a gente vende pouca tecnologia. Bacana? O que vai trazer uma consequência, principalmente para o nosso quadro econômico. Beleza? O Brasil, ele vende, ele exporta pouca tecnologia. A gente é um país sem tecnologia interna? A gente não usa tecnologia? Não, a gente usa tecnologia, a gente tem tecnologia. Tem tecnologias desenvolvidas no Brasil? Tem. Mas a gente consegue exportar? Não. Por quê? Por causa do nosso nível de desenvolvimento tecnológico. Às vezes a nossa tecnologia que serve para a gente, para os países que vão comprar, eles preferem comprar de outros países mais desenvolvidos do que comprar do Brasil. Bacana? Vale só para ressaltar um pouquinho, que é um fator curioso, vocês observarem o México. O México, ele está marcando nesse mapa, olha, observe no livro de vocês, aqui não está tão visível, mas no livrinho de vocês, o México, ele vai estar como exportador de tecnologia com mais relevância do que o Brasil. Por quê? Porque existe um acordo de livre comércio, existe o NAFTA aqui no México, ó, que vai fazer com que o México, não é que ele forneça tecnologia para os Estados Unidos, mas ele vende a mão de obra para empresas americanas e exportam produtos prontos, de alta tecnologia. Então, o México vai se destacar pela parceria econômica que tem com os Estados Unidos. Então, ler e descobrir na página 54. Eu dividi em tópicos, do jeitinho que está no livro, para vocês não terem dificuldades a hora de vocês for fazer as correções devidas no livro de vocês ou no caderno de vocês, dependendo de vocês fizerem as atividades. Aí a gente tem uma charge, lembra, toda charge é uma abordagem crítica a algum assunto. Nunca vai ser uma abordagem passiva, sempre vai ser uma abordagem crítica que vai fazer você refletir
sobre a realidade que ela está abordando. Olha só, aqui diz que o índice de desenvolvimento humano do Brasil melhorou. Agora estamos entre os países mais desenvolvidos. Engraçado, eu não notei nada disso. São duas pessoas pedintes, duas pessoas em situação de rua, que lê na manchete de um jornal que o Brasil melhorou o nível de desenvolvimento humano, né? Um com admiração e a outra com estranheza, porque a vida dele não mudou. Aí tem a perguntinha. Porque mesmo apresentando o IDH alto, porque o Brasil é um país de IDH alto, o Brasil ainda apresenta graves problemas sociais, como pessoas sem moradia, que é o caso da charge. Então, a resposta. O IDH é uma média de indicadores sociais e econômicos, e não retrata as desigualdades sociais internas dos países. O IDH, galera, vai pegar uma média da população, né? Eu vou fazer um exemplo da renda para vocês. Se eu tenho duas pessoas, que um ganha 3 mil reais e a outra ganha 500 reais, qual vai ser a média de rendimento das pessoas? 2.500 reais e 500 reais. A média de rendimento vai ser 1.500 reais. Eu vou somar os dois valores e dividir por 2. Vai dar 1.500 reais. Esses 1.500 reais seria a média do rendimento dos dois. Bacana. Esse valor médio vai refletir o padrão de vida das duas pessoas? Obviamente que não. É certo que uma pessoa tem um padrão de vida melhor, que a pessoa ganha 2.500 reais, e a outra pessoa tem um padrão de vida muito inferior, que ganha 500 reais. Então, significa que eu falar que, na média, a população brasileira ganha 1.500 reais, eu não consigo refletir com esse número as desigualdades que existem entre os dois. Então, o IDH ele faz isso, ele pega uma média geral e não consegue refletir as desigualdades internas dentro do país. Se uma pessoa de fora do Brasil, que não conhecer a nossa realidade, pegar o nosso IDH, vai falar, nossa, o Brasil tem um IDH até bom, né? Que legal, todo mundo vive bem. Não, esse IDH não reflete a desigualdade dentro do território. Explore seus conhecimentos na página 55. Muito bem. Está igualzinho no livro de vocês, para vocês não terem dificuldades. Questão 1. A América Latina, a África e Sul da Ásia têm em comum um passado colonial de exploração. Lembra que eu expliquei? Mercantilismo, grandes navegações, colonizações, Brasil, colônia de Portugal. Qual é a influência desse passado no desenvolvimento socioeconômico dos países desse continente? Ou seja, como a colonização influencia no nosso desenvolvimento? Como que influenciou na nossa conjuntura econômica? Como que as relações econômicas entre o Brasil e a colônia? Essa relação vai fazer o Brasil se desenvolver? Vai proporcionar o desenvolvimento do Brasil? Então, vamos à resposta. Obrigados a fazer remessas de seus recursos, produtos agrícolas, pedras preciosas e metais preciosos, e a comprar produtos manufaturados, as nações com passado colonial de exploração não conseguiram acumular capital para o seu desenvolvimento. Por que a gente não conseguia? A gente vendia matérias-primas lá no início da colonização, no caso do Brasil, e comprava produtos manufaturados. O produto que a gente vendia era muito barato e o produto que a gente comprava era mais caro. Ou seja, a gente não tinha lucro, a gente tinha o que a gente chama de balança comercial desfavorável, a gente tinha déficit, então a gente não tinha acúmulo de capital que pudesse financiar o nosso desenvolvimento. Além disso, as ex-colônias não possuíam as mesmas condições das nações desenvolvidas, e o seu processo de industrialização foi tardio, foi mais tarde. Vocês estudaram isso no ano passado, sobre as indústrias brasileiras. Enquanto os países mais ricos, mais desenvolvidos, a sua indústria se desenvolveu no século XVII, no século XVIII e no século XIX, a do Brasil só vai se desenvolver na metade do século XX, 150 anos depois. Então, a gente teve uma retardação, a gente atrasou na nossa participação no mercado mundial, principalmente de produtos industrializados, o que fez com que a gente não tivesse dinheiro para se desenvolver economicamente. Então, as novas tecnologias são menos desenvolvidas, a gente não teve o acúmulo de capital que esses países mais ricos tiveram. Bacana. Questão 2. Verifique a posição do PIB e do IDH do Brasil no ranking mundial e registros a seguir. Então, eu pesquisei no ano passado. O nosso PIB do ano passado foi de 7,3 trilhões de reais, certo?
o que hoje daria um pouco mais, quase, né, 5 trilhões, eu daria quase 2 trilhões, 1,5 trilhões de dólares. Né? Então, a gente é a nona maior economia do mundo. Observe esse dado, galera. No mundo, você tem 195 países que registram o PIB, etc. E o Brasil está em nono lugar. É o que eu sempre falo com vocês. A economia do Brasil é uma economia muito grande. A gente tem uma quantidade de riquezas muito grande. A gente produz muitos produtos hoje. O maior problema do Brasil em relação à nossa sociedade é a desigual distribuição dessa renda. O nosso IDH, ele é em 179º lugar em 2019, o IDH de 0,761. Lembrando que o IDH, quanto mais próximo de 1, melhor, quanto mais longe de 1, pior. Então, repara o seguinte, nós somos a nona maior economia do mundo, mas no quesito IDH nós estamos na posição número 79. Olha a diferença entre a nossa economia e o nosso nível da nossa população. Mesmo que ainda esse IDH não reflita a população, as desigualdades internas, ela reflete a população como um todo. Você vai ter regiões no Brasil que vai ter um IDH melhor do que esse, e vai ter regiões que vai ter um IDH pior do que esse. Na média, nós estamos nessa posição, o que é uma posição muito ruim se a gente fazer uma analogia à nossa economia. C. Comente o posicionamento do Brasil nos índices observados e o... Desculpa. Comente o posicionamento do Brasil nos índices, observando que cada um avalia o PIB e o IDH. Como país emergente, o Brasil possui um grande potencial econômico, que é revelado em sua posição no PIB. Estamos entre as 10 maiores economias do planeta. Essa importância econômica, no entanto, não é revertida necessariamente nas melhorias das condições de vida da população, o que ainda apresenta grandes carências. Isso aparece na colocação do Brasil no ranking do IDH. Então, um exemplo, se vocês estiverem acompanhando pelo menos um pouco dos noticiários em relação à doença, ao coronavírus, a gente percebe o seguinte: existem algumas áreas do Brasil em que a preocupação do poder público é maior do que em outras áreas. Existem grupos de pessoas no Brasil em que existe uma preocupação melhor. Por quê? Porque não é todo mundo no Brasil que tem uma condição econômica estável. Então, não é todo mundo no Brasil que tem condições de ficar um mês sem trabalhar. Não é todo mundo no Brasil que vai conseguir ter respaldos estruturais para fazer os isolamentos necessários. Aquilo que é sempre falado nos jornais, nos comentários. Tem pessoas que moram com 4, 5, 6, 7 pessoas em casa de 1 ou 2 cômodos. Né? Então, existe um problema social no Brasil em que mostra uma certa desigualdade na nossa distribuição de renda. Por quê? Porque a gente tem uma economia muito grande, mas tem problemas sociais igualmente muito grandes. Questão 3. Observe a imagem. Ela reflete o IDH do Brasil classificado como alto. Se eu falar que o Brasil tem um IDH alto, eu consigo ilustrar esse IDH alto com essa imagem? Não. Essa imagem ela não reflete o alto desenvolvimento humano. Né? Isso acontece porque o IDH é uma média e não reflete as desigualdades dentro do país. Aquilo que eu expliquei lá no início. A gente tem um IDH alto porque o IDH vai medir a média. Ele não vai medir a população como um todo. Ele não vai dar dados específicos de cada população, o IDH de um país. O IDH-M ele vai dar dados por município. E a gente também sabe que dentro do município você vai ter desigualdades, certo? Então, essa imagem, ela não vai conseguir refletir o IDH do Brasil como alto. Né? Você olha uma imagem dessa, você vai entender que as pessoas que vivem nessa condição, elas têm condições extremamente precárias. Pessoas que têm dificuldade de manter uma condição mínima de qualidade de vida. Questão 4. Diferencia os conceitos da técnica e tecnologia. E esses conceitos, galera, está descrito lá na página 51, que tem um textozinho aí. Então, o que é técnica? Técnica decorre da competência do ser humano em pensar, criar, consiste em um conjunto de conhecimentos ou habilidades que facilitam determinada atividade humana ou controla forças da natureza. Então, técnica é a forma com que o homem cria para fazer determinadas atividades. Né? Por exemplo, a agricultura. A agricultura é uma técnica que o homem desenvolveu para produzir alimentos. Então, técnica está intrínseco à ação humana, ao pensamento humano.
E tecnologia é o surgimento de técnicas por meio de aplicação do conhecimento científico. Então, quando eu tenho, por exemplo, um adubo químico desenvolvido para fazer a minha planta se desenvolver mais, isso é uma tecnologia, porque eu vou criar um conhecimento científico para desenvolver uma atividade técnica. A técnica, se eu pego uma agricultura de 10 mil anos atrás, a agricultura de hoje, por exemplo, eu tenho a mesma técnica. Eu vou ter o desenvolvimento da técnica baseado no conjunto de tecnologias. Bacana? A técnica é a agricultura. A tecnologia é o desenvolvimento inserido nesse processo de agricultura. Beleza? Aí a gente tem as 3 imagens aqui da questão 5. Tá assim, ó. Vou pegar o livro que ficou cortadinho. Diferencie as imagens, indique se as imagens a seguir retratam técnica, tecnologia ou ambas. Então, na primeira imagem, a gente tem uma técnica, que é o ato de dirigir. Né? Eu dirigi esse carro, eu dirigi um carro muito menor, ou eu dirigi uma carreta, a técnica é dirigir, certo? A tecnologia é o veículo. Então, eu tenho tecnologias dentro desse veículo, aparentemente um veículo mais moderno, uma tecnologia mais desenvolvida. O que o menino está fazendo, uma dobradura de origami, é uma técnica, é uma ação desenvolvida pelo pensamento humano. O que o robozinho está fazendo é uma tecnologia, é uma ação humana com desenvolvimento científico empregado para ser autônomo. O robô está tocando violino. Se fosse um homem tocando violino, seria uma técnica. Bacana? Então, a gente tem um conjunto científico, um conjunto de desenvolvimento científico fazendo uma técnica que o homem desenvolveu ao longo do tempo. Então, tocar violino foi uma coisa que o homem desenvolveu. O robô tocar violino é um conjunto de conhecimento científico que foi desenvolvido para que essa ação fosse executada. Questão 6. Observe o mapa a seguir. Então, a gente tem um mapa mundi de acesso à internet, beleza? Quanto mais escuro, maior a porcentagem da população que tem acesso à internet. Então, na parte mais escura, é onde a gente tem sociedades, países, onde 80% ou mais tem acesso à internet. Então, o que a gente nota, assim, só de observar? A gente nota que os países da Europa, praticamente todos, principalmente da Europa Ocidental, eles vão ter um acesso muito amplo à internet. Os países, a Austrália, alguns países do Sudeste Asiático, o Japão, os Estados Unidos, o Canadá, a Guiana Francesa, aqui na pontinha da América, também vai ter um acesso muito amplo à internet. A Guiana Francesa não é explicada pelo desenvolvimento econômico do lugar, sim para sua associação com a França e a população ser muito pequena. Os outros países, esse acesso à internet, ele está relacionado ao desenvolvimento econômico desses países. Então, vamos às nossas perguntinhas. De acordo com o mapa, descreva a relação dos países do mundo com a internet. Então, o que a gente pode perceber? A gente verifica que a distribuição da internet é desigual, sendo bastante acessível aos países europeus, na Austrália, Estados Unidos, Canadá e no Japão, e relativamente acessível em grande parte dos países da América do Sul. Você vai ter alguns países da América do Sul que têm mais acesso que outros. Isso também acontece na Ásia. E pouco acessível nos países africanos, em alguns casos, os países asiáticos. Então, a gente percebe que no Brasil, a gente tem um acesso relativamente mediano, onde 40% a 59% da nossa população vai ter acesso à internet. Aí vale lembrar que a gente pode observar as desigualdades dentro do território, que é bem provável, é certo, que as populações das regiões Sudeste e Sul vão ter mais acesso à internet do que as pessoas da região Norte e Nordeste, certo? Mas, observando de maneira ampla e geral, no continente americano você tem a Guiana Francesa, o Uruguai, a Argentina e o Chile aqui, como países com maior acesso à internet. O Brasil é mediano. Na Ásia, você vai ter esses países aqui, a China, que é o Ucrânia, eu acho, e... aqui eu não sei, não lembro de cabeça não. Com acesso à internet mais propenso à população, de 40% a 59%,
Enquanto você tem grandes vazios aqui, ó, de acessibilidade, ó, a Índia, esses países aqui, e no continente africano a situação torna-se bem precária, onde pouquíssimos países atingem essa proporção média de 40% a 59% de acesso à internet. Então, a gente percebe que o acesso à internet ele é desigual. Em que medida o que se verificou no item anterior impacta na relação entre os países? Como que esse acesso vai impactar na relação entre os países? Países com maior acesso à internet integram-se melhor à economia mundial, realizando maiores transações e acumulação de capital. Os países com menor acesso à internet não conseguem se inserir efetivamente no mercado internacional, tornando-se dependentes principalmente das exportações feitas para os países ricos. Eu queria que vocês refletissem essa questão e lembrassem daquilo que eu falei sobre o mercantilismo, sobre a época do período colonial. Os países mais pobres eles vão vender matérias-primas. Esses países eles vão continuar ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento, continuar vendendo a mesma coisa para o mundo. Eles vão continuar vendendo matéria-prima. Hoje, não mais na relação colonial direta, não mais sendo colônia territorial dos países europeus, e sim sendo dependentes economicamente dos países mais desenvolvidos. Então, aquela relação da divisão internacional do trabalho, onde você vende matérias-primas, fornece metais preciosos e compra produto manufaturado, vai continuar ao longo do desenvolvimento econômico, vai mudar de nome. A gente agora vai vender matérias-primas e não vai comprar produtos manufaturados, vamos comprar produtos industrializados. Lembra que eu falei que o Brasil ele não exportava tecnologia, mas tinha tecnologia? Grande parte dos nossos produtos de desenvolvimento tecnológico, eles são importados, porque a gente ou não tem tecnologia para produzir esses produtos, ou não tem capacidade produtiva. Os nossos parques industriais são mais defasados em relação aos outros. Então, o nível de desenvolvimento tecnológico, ele vai influenciar diretamente no nível de desenvolvimento econômico dos países. A tecnologia, o conjunto de desenvolvimento científico, ele influencia diretamente no desenvolvimento econômico do lugar, que, por sua vez, vai influenciar diretamente na qualidade de vida das pessoas. Questão 7. Que indicador é mais adequado para apresentar as desigualdades presentes nos países? Que indicador é esse, galera? É o índice de Gini. O que é o índice de Gini? O índice de Gini, ele está na página 50. O índice de Gini, ele vai fazer uma relação entre... Deixa eu pegar aqui, ó, a canetinha, cadê? Aqui. O índice de Gini, ele vai fazer isso aqui, ó. Aqui você tem... Opa! Fazer isso. Aqui você tem renda. E aqui você tem pessoas. Opa! O índice de Gini vai fazer assim, ó. Aqui uma reta perfeita. Acho que estava até para fazer outra coisa mais bonitinha. Fala, Júlia. Liga o microfone e fala. Júlia? Alô? Júlia? Júlia, fala. Não? Tá. Então, vamos lá. Aqui você tem aqui uma reta perfeita, que é uma linha média, onde que aqui você ia ter o dinheiro distribuído à população de maneira extremamente igual, e aqui a curva de Lourenço, que a gente fala que é a variação da distribuição de renda em uma população. Essa área que se cria é chamada de índice de Gini. Então, quanto maior essa área, eu já expliquei isso para vocês na sala, quanto maior essa área, pior é a distribuição de renda de uma população. Então, esse índice é o contrário do IDH. O IDH, quanto mais próximo de 1, melhor. Esse aqui, quanto mais próximo de 1, pior. Então, o Brasil, para vocês terem uma ideia, o Brasil ele vai ter a nona maior economia do mundo e nós vamos ser um dos piores países do mundo em relação ao índice de Gini. A gente vai ter os piores indicadores do índice de Gini no mundo, ou seja,
nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Bacana? Vamos dar sequência aí. 8. Qual o título adequado para o infográfico apresentado a seguir? Então, a gente tem aqui, galera... Eu gostei da canetinha, deixa eu pegar a caneta. A gente tem aqui, ó... Opa. Peraí. Que besteira. Tá bravo. A gente tem aqui, 0,2% detém 40% da riqueza do Brasil. Ou seja, poucas pessoas, 0,2% da população, ela é dona de quase a metade das riquezas do Brasil. Enquanto 50% da população brasileira, ela vai ser dona de apenas 2% da riqueza. Para ficar fácil, muita gente, pouco dinheiro distribuído, ao passo que a gente tem poucas pessoas com muito dinheiro, né? E isso reflete o quê? A desigualdade social no Brasil ou a concentração de renda. Grava isso, grava essa palavrinha. Concentração de renda, que é quando você tem uma riqueza muito grande na mão de poucas pessoas. Imagine que você tem uma população de 100 pessoas e uma riqueza de 100% dessa população. Então, 0,2%, ou seja, menos de uma pessoa, é dona de quase metade desse dinheiro todo. Ao passo que a metade dessas pessoas não são donas de nem 2% dessa riqueza. Então, a gente tem um processo de desigualdade social muito grande. Questão 9. Deixa eu seguir aqui para não me perder. Isso. Questão 9. Sobre o ranking de IDH dos países mostrado a seguir, é possível afirmar que... Então, a gente tem 5 maiores IDHs do mundo, 5 com 6 países, porque o quinto empata. A Dinamarca e Singapura vão empatar um com o outro. E os 5 piores IDHs do mundo. Por que tem só 188 países? Porque tem alguns países que não fornecem essas informações para a ONU, né? Então, a gente tem aí os itens para a gente assinalar o que é certo. Eu vou explicar todos para explicar o que está errado, né? Os países em melhores condições são, respectivamente, do continente americano, enquanto as piores situações são os do continente africano. Enquanto os continentes africanos, está certo, esses aqui são os piores, são todos africanos. Mas, em melhores situações do continente americano, a gente não tem nenhum país americano aqui, ó, entre os 5 melhores IDHs do mundo. Então, está errado. Esse aqui está certo, eu vou pular. Os países em melhores situações são especialmente do continente europeu, tá certo, são todos europeus. Não, Austrália não, menos Austrália. Quando as piores situações são encontradas na América Latina. Também não, galera. A América Latina não tem ninguém aqui em pior situação. Tudo bem. Os países em melhores situações são especialmente do continente asiático, só tem 2 países aqui do continente asiático, enquanto as piores situações são encontradas na América Latina. Já falei que não tem ninguém da América Latina aqui. Os países em melhores situações são especialmente do continente americano, enquanto os piores são encontrados na Ásia. Está tudo errado. Nem são os americanos os melhores e nem são os piores na Ásia. Então, a resposta é essa. Os países em melhores situações são especialmente do continente europeu, tá certo? Enquanto as piores situações são encontradas na África, tá certo aqui, ó. São todos países africanos. E vale lembrar que a África, ela é basicamente dividida pelos seus aspectos culturais e econômicos em 2. A África do Norte, que é aquela parte do deserto do Saara, e a África subsaariana. E a parte da África com piores situações socioeconômicas é a parte subsaariana, né? É a parte onde, por muito tempo, foi fornecedora de escravos para as colônias americanas, principalmente para o Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos africanos no mundo durante o processo de colonização, e, posteriormente a isso, você teve na África um processo de imperialismo, que foi quando os países europeus
deixaram de colonizar os países americanos vão se tornar independentes a partir do século XIX, né? E a partir daí, no meados do século XIX para o início do século XX, os países europeus vão imperializar, vão criar um neocolonialismo, um novo colonialismo, um imperialismo no continente africano. Então, o continente africano vai sofrer desde o período mercantilista, com a venda de mão de obra escrava, servindo ali de entreposto comercial, e posteriormente com o imperialismo e a partilha da África feito pelos países europeus. Então, vamos para a nossa última questãozinha aqui do livro. O gráfico mostra o desenvolvimento tecnológico de alguns países e suas posições no ranking mundial. Observe-o para analisar as afirmações que seguem. Então, a gente tem aí o nível de desenvolvimento tecnológico dos países. Então, a gente percebe que os países com maior desenvolvimento tecnológico do mundo é Suécia, Coreia do Sul, Holanda, Japão, Reino Unido, Alemanha, França. Então, a gente percebe com bastante destaque aí 2 países do leste asiático, Coreia do Sul e Japão. E depois a gente tem vários países europeus, Suécia, Holanda, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Rússia, que parte na Europa. E depois a gente vai ter países americanos, Argentina, Chile, Brasil, México. Então, a gente tem aí, galera, o Brasil, dentro de uma posição no mundo, em 60º lugar. Ou seja, nós estamos bem atrás no nível de desenvolvimento tecnológico em relação ao mundo. O que explica a nossa economia ser tão grande? Porque eu falei que o desenvolvimento tecnológico está associado ao desenvolvimento econômico. Por que a gente tem uma economia tão grande, sendo que a gente não tem esse desenvolvimento tecnológico todo? É que a gente vende muitas commodities, a gente vende muito produto em abundância, tais qual os produtos agrícolas e os produtos de extrações minerais, né? A gente tem produtos muito valiosos, né? Minério de ferro, a gente tem o próprio petróleo, a gente tem os produtos agrícolas que a gente produz, que fazem com que a nossa economia tenha uma certa pujança no mercado global aí. Vamos para as nossas alternativas. O Brasil apresenta produção de destaque entre os países com elevado desenvolvimento tecnológico? Não, o Brasil está muito longe de se destacar como produtor de tecnologia. O desenvolvimento tecnológico se concentra nos países desenvolvidos? Sim, sim. Não é o único quesito para você determinar que é um país desenvolvido é ele ter desenvolvimento tecnológico. Não, um país desenvolvido, né, é um país que tem desenvolvimento econômico e um desenvolvimento social muito grande. Vocês reparem que a China, em todos os textos que vocês vão ler sobre países desenvolvidos, ela não vai ser considerada um país desenvolvido, embora tenha um desenvolvimento tecnológico relativamente bom. Por que ela aparece numa posição tão ruim aqui? Por causa do seu tamanho populacional e seu nível de desigualdade interna, certo? Só que a China vai ter um nível de tecnologia muito grande. Questão 3. Alternativa 3. Apesar de não apresentarem todos os países, é possível notar que a ausência dos países africanos na lista reforça a condição do continente como importador de tecnologia. Tá certo, se o país não produz tecnologia, ele vai importar tecnologia. Se ele não produz quase nada de tecnologia, vai ter que importar tudo de tecnologia, certo? Então, os países do continente africano, dentro da condição de não produzir tecnologia, ele vai importar quase tudo que ele precisa. Então, só está errada a alternativa 1. Estão corretas as afirmativas 2 e 3. Beleza? Tá. Para finalizar, tá no livrinho de vocês, isso aqui, ó. Neste capítulo você estudou. Isso, galera, é o que vocês têm que ter aprendido estudando o capítulo. Vocês têm que ter aprendido que as origens do subdesenvolvimento dos países estão relacionadas a um processo histórico de formação desses países, muito ligado ao processo de colonização, que vai retardar o processo de industrialização. Vocês têm que ter aprendido o que são indicadores socioeconômicos, entre eles o PIB, o IDH e o Gini, o índice de Gini. Lembrando que o PIB é um indicador econômico, ele não é um indicador social, ele é um indicador econômico, ele vai medir a economia de um país. Beleza? Vocês têm que ter aprendido o que é técnica e o que é tecnologia.
Então, eu costumo fazer, para ficar fácil vocês lembrarem técnica e tecnologia, pensa no seguinte: tecnologia é aquilo que está associado ao trabalho do homem. Tecnologia é aquilo que está associado a um desenvolvimento científico. Pensa assim: a agricultura é a técnica, o adubo é uma tecnologia. Pensa, o adubo foi desenvolvido dentro de um laboratório com um conjunto de conhecimento científico. A técnica é aquilo que o homem se desenvolve. E a distribuição desigual da tecnologia. Quando eu falo assim, vocês têm que ter aprendido sobre a distribuição desigual da tecnologia, não é simplesmente vocês entenderem que no mundo as tecnologias são distribuídas de maneira desigual. É vocês fazerem uma associação disso com o nível de desenvolvimento socioeconômico do lugar. Vocês entenderem que essa má distribuição da tecnologia, ela vai gerar consequências para o desenvolvimento, tanto econômico quanto social dos países. Bacana? Esse material vai estar disponibilizado para vocês, esses slidezinhos. O vídeo também vai estar disponibilizado. Depois vocês assistem de novo, fazem as correções necessárias. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente vai tirando essa dúvida de vocês aí. Tranquilo? Vocês têm alguma perguntinha para me fazer? Deixa eu ver. Por que vocês não estão conversando com os coleguinhas? Já expliquei. Alguma dúvida, galera? Pessoal? Dúvidas? Não? Então, tá. Vocês não têm dúvidas, a gente vai encerrar a aula. Qualquer coisinha a gente está aqui, tá bom? Tranquilo? Foi um prazer falar com vocês nesse nosso monólogo e até a próxima. Tio, Oi. aquela hora eu não te respondi porque eu não sabia se era a Júlia Dávila ou se era eu. Ah, tá. Mas foi quem que perguntou, Mas levantou eu a mão? tava aqui. Não Não, porque alguém sei. levantou a mão, eu só vi Júlia. Eu também fiquei sem saber quem era. Mas tá Não, não tudo fui certo. eu não, tio. Bom, Falou, professor. Valeu. Bom feriado. Tchau, tio. Obrigado, tio. Tchau. Valeu, tamo junto. Vocês, bom feriado, Deus abençoe.